Então tá, já que não tem dúvidas, né? Então vamos prosseguir aqui. Lá no capítulo 3, no, no finalzinho dele, tá? Moisés fala de movimento relativo. Gente, esse som tá me incomodando demais, não consigo. Resolveu? Ah, resolveu, melhorou. Ah, até que enfim. Então olha aqui, movimento relativo. O Moisés faz um apanhado bem rapidinho, tá? Sobre movimento relativo. E eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês, tá? É o seguinte, imagina uma partícula, digamos, objeto A, tá? Que se move, melhor, que está na posição que eu vou supor R1. Mas essa posição sempre depende de um referencial, né? Então vou botar aqui, ó, um sistema de coordenadas, tá? Vou escolher esse sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas aqui x, y, z, né? Que é o seu referencial. Tá? Aqui é de onde o seu observador está olhando para as coisas que acontecem, tá ok? E ele enxerga esse objeto, essa partícula, esse corpo A, na posição que eu vou chamar aqui de RA, tá? É a posição do corpo, tá? É claro que se esse corpo tem aí uma trajetória qualquer, passado um certo intervalo de tempo, ele pode sair, né, da posição A, a posição 1, melhor dizendo, e ir para a posição 2, né? Ele sai daqui, ó, tá? E vem parar aqui, tudo bem? Nisso daí decorre um certo intervalo de tempo, ΔT. E aí esse objeto, nesse ΔT, né, saindo do R1 para o R2, ou do RA para o, sei lá, RB, tá? Percorre uma distância. Essa distância, né, ou melhor, esse deslocamento que o objeto executa, vocês já devem ter visto isso lá no Moisés, tá? É esse vetorzinho aqui, que eu vou chamar de vetor ΔR, tá bom? Isso nessa trajetória aqui. Ok, pessoal? Essa é uma trajetória, ΔR. Tá. Então a gente vai guardar essa informação aí do ΔR, tá? E tem em mente que o significado do ΔR é esse deslocamento vetorial, tá? É o vetor que sai da posição inicial e chega até a posição final. E esse vetor, ΔR, ele é gerado durante um intervalo de tempo, ΔT, no qual o movimento é executado. Tá bom? Muito bem. Deixa eu pegar esse desenho, jogar ele para cá. Muito bem. Então vamos apagar esses carinhas aqui. Pegar esse mesmo carinha aí, ó, objeto A, está na posição A, tá? E ele pode eventualmente ter aí um certo deslocamento ΔR, tá? Vou chamar de ΔRA. Mas agora eu vou colocar um segundo corpo. Cuidado, não confundir com a situação anterior,
onde eu tinha uma trajetória e o corpo se deslocando da posição 1 para a posição 2. O que eu tenho agora são dois corpos distintos, tá? Esse cara aqui é o corpo B, é um outro objeto, tá bom? Um outro corpo. Que, no meu sistema de coordenadas, ele encontra-se na posição RB. Tá? São dois corpos, tudo bem? Ora, de forma análoga ao que a gente tinha feito aqui nesse outro desenho, só que para dois corpos, né? Esse aqui é o A na posição 1. E esse aqui é o A na posição 2, né? Suponhamos. Ou A no instante 1, posição do A no instante 1 e posição do A no instante 2. O que eu tenho aqui é o seguinte. Visto do corpo A, qual é a posição do corpo B? Isso seria uma pergunta, né? Visto do A, qual é a posição do B? Eu posso associar um vetor igualzinho. Sai do A, vai para o B. Esse cara aqui, esse vetorzinho, que agora eu também vou chamar de ΔR, não confundir com o outro, ou melhor, vou dar um outro nome. Vou chamar ele de posição do B em relação a A, tudo bem? Posição do B em relação a A. O que é essa posição do B em relação a A? Tá? É o vetor. Vou fazer questão de escrever. Posição, vetor posição do corpo B tá? Visto a partir de A. Bom? Ou, em outras palavras, se eu deslocasse o sistema de coordenadas amarelo, que está ali, x, y, z, numa posição qualquer, né, que é a minha origem do sistema de coordenadas. Se eu deslocasse esse cara e tirasse o meu referencial daqui e colocasse em cima do A, o vetor que eu estou chamando de RB, né, esse cara aqui, ó, passaria a ser o R do B em relação a A. Tá claro? Conseguem visualizar isso? Ó? Pega o seu sistema de coordenadas, pega o seu sistema de coordenadas aqui, ó, amarelo, tá? E desloca ele para cima do A. A nova posição RA será 0. E a nova posição do RB vai ser esse RB de A. R do B em relação a A. Tá? Então, esse cara aqui pode ser entendido como a posição do B caso o seu sistema de coordenadas estivesse em cima do A. É isso que acontece. Tudo bem, gente? Foi entendido isso aí? Acho que foi, né? Então, ó. E é claro aí pelo desenho, né? Que esse R do B em relação a A é dado por
RB menos RA. Olha só o vetor. Esse vetorzinho aqui, ó, ele é o vetor diferença, tá? Eu vou supor que essa parte da álgebra dos vetores, né, vocês já viram lá tanto no ensino médio quanto na leitura até agora do capítulo, tá? Então essas relações aqui, vou supor que já são familiares a vocês, tá? Então tá. Então, ó, se eu pegar o vetor RB e subtrair o vetor RA, o que eu tenho é justamente o vetor R do B em relação a A, tá? Que é o vetor posição relativa. Tá? Bem, da mesma forma que a gente tem um vetor posição relativa, a gente pode definir um vetor deslocamento relativo. O que é esse vetor deslocamento relativo? A partir daqui, ó, a partir de 1, a gente pode fazer o seguinte. Vou tentar ilustrar aqui brevemente, sem fazer muito desenho, para a gente não perder muito tempo. Deixo passar um intervalo de tempo, digamos ΔT. Passado ΔT, o A, que antes estava aqui na posição RA, pode passar a ocupar uma outra posição, digamos um A', vir para cá. Tá? E aí eu tenho aqui a posição A'. De maneira que eu posso definir um vetor deslocamento para o A, que eu vou chamar de ΔRA. Tá? E o objeto B, o corpo B, também pode mudar de posição, né? Passado um certo ΔT, ele pode ir para um outro lugar. Pode ir, por exemplo, para cá. Tá aqui assim, ó. A posição B', tá? E eu posso, a esse ΔT, associar um vetor deslocamento do corpo B, um ΔRB da vida. Ok? E fazendo, só para não poluir muito esse desenho aqui, a gente pode fazer a diferença desses vetores, tá? E concluir que existe, é fácil definir, um vetor ΔR do B em relação a A, que é simplesmente o ΔR do B menos o ΔR do A. Ou você pode pensar assim também, ó. A partir daqui, tá? Você vai passar um ΔT, e desse ΔT a nova posição do B será um RB', e a nova posição do A será um RA'. E aí você teria uma nova posição do B em relação a A. Seria a posição do B em relação a A'. E ao subtrair esses dois caras aqui, você subtrair de baixo para cima, né? Ao subtrair esses dois caras aqui, tá? Você teria um R do B em relação a A no instante futuro, menos o R do B em relação a A inicial, é igual a R do B depois de passar do ΔT, né? Menos o R do B, mais o R, que é menos, ó, né? Então aqui, ó, menos o R do A. Eu vou subtrair esse cara de cima aqui, né? Mas aqui já está um menos, menos com menos vai ficar mais, né?
mais o R do A. Isso daí pode ser arrumado assim, ó. R do B' menos R do B, menos em evidência, aí vai ficar R do A' menos R do A. Né? E aí esse cara aqui é um delta R do B, e esse cara aqui é o delta R do A. Pronto. Isso daqui seria o delta R do B em relação a A. Ok? E aí você teria essa expressão aqui. É um tratamento totalmente analítico, né? A gente aqui não vai se preocupar com essa conta por enquanto. Para a gente aqui o importante é o resultado, né? Nesse momento. É você entender que há um delta R associado. Isso aqui também não precisa, né? Vai só polir o desenho. Então, o fato é que eu posso associar algo desse tipo. Tá claro até aí, gente? Mas isso não ocorre num certo intervalo ΔT? Então eu posso dividir todo mundo pelo ΔT em que esse processo ocorre. Ao dividir todo mundo, o que eu tenho é o seguinte, ó. Delta R do B em relação a A dividido por ΔT, né? É igual ao delta R do B dividido por ΔT menos um delta R do A dividido por ΔT. Faz sentido? Só dividir por ΔT. Se eu dividir por ΔT e tomar o limite de quando ΔT vai a zero, essa expressão fica assim, ó. Limite de quando ΔT vai a zero, limite quando ΔT vai a zero, e o limite quando ΔT vai a zero. Disso tudo. Esse cara aqui tem um apelido. Qual é o apelido dele? Alguém lembra? Acho que não, né? O apelido dele é velocidade do B. Tá? E esse cara aqui também tem um apelido. Velocidade do A. De tal maneira que esse segundo membro nada mais é do que VB menos VA. Né? E aí eu posso definir esse primeiro membro aqui como uma coisa, um ente novo agora, né? Vou chamar de velocidade do B em relação a A. É a velocidade do B vista pelo A. Tá? Então essa equação aí fica V do B em relação a A é igual a VB menos VA. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Isso aqui tá parecendo bar de gente feliz, né? 5. Tá. Ok. Então isso é velocidade relativa. Isso quer dizer que se o B tem uma dada velocidade, né? Vamos supor aqui, dar um exemplo aqui, né? Nesse exemplo aí, o que a gente tem? Suponha um ônibus viajando aqui para a direita com uma velocidade, digamos, VB. E esse VB, está aqui dados. Esse vetor VB, ele vale, ó, 3, 4 na direção I, em unidades de metros por segundo.
ou I, ou então X. No Moisés, ele usa o quê? Moisés usa IJ, né? IJK. O vetor unitário. Falei grego? Falei grego nisso aí, pessoal? Falei? Aqui? Todos entenderam o que eu estou querendo dizer? Ninguém se manifesta? Falar no áudio, tá? Então tá, deixar assim. E o VA é a velocidade de um outro objeto que está aqui, ó. O objeto A, um carro, por exemplo, tá? Que está viajando para cá, ó. Velocidade VA. Que eu vou supor dada por 3J. O que esse 4i quer dizer? Esse 4i quer dizer que o VB se movimenta apenas na direção X, por isso é o I, ó. Você poderia usar I, ou então usar I chapéu, né? Melhor, X, né? No lugar do I. Então, I chapéu ou X chapéu, tanto faz. Ou X1 também, tanto faz. E a velocidade B, ó, também dada em metros por segundo, 3J. J é qual direção? Tem a ver com o vetor unitário da direção Y, da vertical. Então quer dizer que esse cara aqui está com uma velocidade vertical, tá? Para cima aqui, ó, tá? Com intensidade 3 metros por segundo. Aí vem aqui a pergunta, né? Pergunta, qual é a velocidade de B em relação a A? Tudo bem? Qual a velocidade do B em relação a A? Quer dizer, visto do A, B se movimenta com que velocidade? Repara, todas essas velocidades aí, tanto o VA quanto o VB, são velocidades, tá, observadas a partir de um certo referencial. Vou colocar esse referencial aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um referencial inercial, tá? Do início. Quer dizer que eu tenho um observador sentado aí. Então temos aqui o nosso amigo Teobaldo, tá? Tá aqui Teobaldo, ó. Teobaldo tá aqui com o chapeuzinho dele, ó, olhando para essas coisas. Tá observando aqui, ó, o que está acontecendo, tá? Literalmente. E ele enxerga o A, que para ele está na posição RA, com velocidade VA. E ele enxerga também o B, que para ele está na posição RB, com velocidade VB. O que a pergunta diz, né, o que a pergunta está propondo, né, é o quê? Caso este observador saísse dali e viesse parar em cima do A, qual seria a velocidade de B? Tá? É isso que ele está. É esta a nossa pergunta. Tá claro, gente? Então vamos lá. A pergunta foi justamente, né? A pergunta que se põe aí, justamente o velocidade do B em relação a A. E isso a gente sabe, né? Diga. Fala, Igor. Essa é a velocidade do B menos a velocidade do A. Diga, Igor. Não? Tá. Alguém avisa o Igor aí que esbarrou numa coisa aí.
Então, o V do B em relação a A vai ser o V do B, ó, 4 no I chapéu, menos o V do A, que é o 3 no J chapéu. Questão trivial, né? Só o iniciozinho. Eu poderia perguntar até qual a intensidade disso. Ó, repara, se eu juntar, vou pegar aqui uma solução gráfica. Ó. Vou pegar aqui o V do B, olha só o V do B, para cá. Ó. V do B, tá? Vou desenhar o V do A, uma outra cor, olha o V do A aqui, ó. V do A tá aqui, ó. Repara qual é a técnica da a construção da solução. Você tem que unir, ó, origem com origem, tá, gente? É a origem de um com a origem do outro, tá? Então aqui, ó, você tem que unir origem com origem, tá? Qual é o vetor, então, de velocidade relativa? O vetor diferença, né? O vetor diferença é o vetor que sai, né? Cuja origem está no fulaninho negativo, ó, e a pontinha do vetor está no vetor positivo. Então, o V do B em relação a A, tenta gravar essa ordem, do B em relação a A. Então, a setinha vai do A para o B. A setinha vai daqui para cá, tá? Então, esse vetor, que é o vetor diferença entre os dois, é um cara que sai ó, do B, do B não, do A, né? E chega no B. Então, esse cara aqui é o V do B em relação a A. Tá? Aqui no nosso exemplo, eu botei um ângulo entre os dois, né? Um ângulo assim, trivial, né, gente? De um ângulo de 90 graus, né? Ângulo reto aqui, ó. Né? Mas nem sempre a gente observa isso, tá? Que poderia ser uma coisa qualquer. Eu poderia ter um carinha pra cá, outro pra cá assim, ó. Totalmente inclinado. E mesmo assim eu posso definir, né? Que é um, sei lá, esse aqui é o VB e aqui é o VA. O V do B em relação a A estaria aqui, ó. Tá claro? E aí como você, por exemplo, né, determinaria a intensidade desse cara? Ora, se você conhece o vetor, né, fala, o VB é 2i chapéu menos 7j, enquanto que o VA é igual a i chapéu menos 8j. Aí, ó, quem é o VB menos o V do B em relação a A? É o VB menos o VA, da mesma forma, tá? Então, V do B em relação a A, sempre com setinha, ó, vai ser... Quem é o VB? Você substitui ali, ó, é o 2i menos 7j menos o VA. VA é i menos 8j. E aí você faz, ó, todo mundo de i, dá quanto? 2i menos i, dá i. E todo mundo que tem j, ó, menos 7j. Menos com menos vai dar mais o quê? 8j. Então, menos 7j mais 8j dá j só, né? Dá 1j. Então, esse cara aí é simplesmente i mais j. Quer dizer, você tem aí um vetor que é simplesmente isso aqui, ó. Né? Pequenininho. Tá claro? E qual o tamanho desse cara? Ah, é como você calcula o módulo de... a norma de vetor, né? Dado um vetor,
o quadrado dele, né? O quadrado do módulo dele é a soma dos quadrados de suas componentes, né? Certo? Então esse cara aí, ó, a primeira componente é 1, a segunda componente também é 1. Então esse cara aí vai dar 2. Portanto, a norma desse cara é a raiz de 2, né? Mesma coisa a gente faz aqui, ó. No nosso exemplo, a gente tem um vetor cujas componentes são 3 e 4. Aí fica fácil, né? As componentes são 3 e 4 e o ângulo entre eles é 90 graus, né? Então você não precisaria nem calcular, nem determinar qual é o vetor diferença para poder a norma, né? Você poderia fazer a conta direto. Como? Usando o nosso amigo Pitch, né? Teorema de Pitágoras. Isso aqui é 90 graus, ó. Então, esse v do b em relação ao quadrado, ó, simplesmente VA quadrado mais VB quadrado, né? Então isso aí ficaria, ó, VA, olha só o VA, 3, né? Aqui é 3 quadrado, mais VB, ó, aqui o VB, 4, né? Aqui é 4 quadrado, certo? Então isso aí vai dar 25 e, portanto, a intensidade desse V do B em relação a A é simplesmente 5, né? 5 metros por segundo. Tá claro? Perguntas? Histórias tristes? Então isso aí é velocidade relativa, tá? Tem um problema clássico disso, né? Uma aplicação, aí outra aplicação, né? Isso seria uma aplicação, mas a gente tem outras também. Uma outra aplicação aí tem uma certa relevância, né? Aparece bastante com barquinho, né? Problema clássico. Barquinho atravessando um rio, né? Tranquilo? Então, do barquinho atravessando o rio é o seguinte, ó. A gente tem aqui um rio. Esse rio tá, que é a distância de uma margem à outra, né? É dada, ok? Aí você tem aqui o rio, ó. A aguinha do rio, ó. Você tem a velocidade da correnteza, chamada de VC. Essa velocidade da correnteza, claro, é determinada a partir em relação à margem, né? Velocidade da correnteza em relação à terra, em relação às margens do rio, né? E aí você tem um barquinho, olha só como é que eu desenho um barquinho. Um barquinho aqui. E o barquinho quer atravessar o rio. E aí você pode pegar esse barquinho atravessando o rio, ó, numa direção aqui que uma direção qualquer, né? Forma um ângulo qualquer aí, tá? Um ângulo qualquer com a margem, né? Com a margem não, com a correnteza, né? Que é θ. Tá claro? Aqui você tem a velocidade do barco. V do barco. Tá? Em particular, né? Você poderia atravessar o rio assim, ó. Um caso particular seria pegar e atravessar o rio assim, ó. Na mesma direção da largura do rio, né? Aí o ângulo entre a velocidade da correnteza e a velocidade do barco seria 90 graus. Tudo bem? Aí seria exatamente igual ao problema que a gente acabou de discutir, se isso acontecesse.
Mas o ângulo pode ser qualquer um, tá? E aí pode também fazer a mesma pergunta, né? Por exemplo, visto do barco, qual é a velocidade da correnteza? Ou o contrário, né? Qual a velocidade do barco em relação à correnteza, né? Normalmente esse tipo de problema ele fornece a velocidade relativa já do barco em relação à correnteza ou vice-versa e pede ou a velocidade do barco ou a velocidade da correnteza em relação às margens. Mas a relação não muda. O importante é que a velocidade do barco em relação à correnteza é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Certo? Repara, é exatamente o que a gente tem feito aqui o tempo todo. Ó. Deixa eu tentar botar na mesma tela. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É exatamente isto aqui, ó. Olha para as equações. Mesma coisa. Eu só mudei aqui, ó, o A, ali, aí que eu estava chamando de A, ó. Isso que agora eu chamei de C, só para ser da correnteza, para ficar uma forma assim fácil de lembrar, ó. Da correnteza. Tá? Mas é exatamente a mesma relação. Só mudei o nome dos índices. Às vezes se o problema te der, por exemplo, sabe-se que a correnteza tem uma velocidade de tanto em relação ao barco. O que ele está falando? Ele está te dando o V da correnteza em relação ao barco. Ou o contrário, né? O contrário. Quem é o V da correnteza em relação ao barco, gente? Isso é o V da correnteza menos o V do barco. Não mudou nada. Tá? Não mudou nada. Repara que o V do um em relação ao outro, né? Vou pegar aqui, ó. Gente, esse barulho tá me irritando. Aqui, ó. Cadê o gráficozinho? Não fiz não, né? Olha só. A velocidade... Aqui. A velocidade do B em relação a A é esse laranjinho aqui, ó. Se eu quisesse a velocidade do A em relação a B, ficaria como? Ficaria esse vermelho aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Que aqui, ó, seria o V do A em relação a B. Faz sentido? A mesma coisa. Repara que esses dois vetores são idênticos, né? Tanto o vetor laranja e o vetor vermelho são o mesmo. Um é o V do A em relação ao B, o outro é o V do B em relação a A. A única coisa que muda é o quê? É o sentido, né? Só o sentido. Se eu somar essas duas expressões aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem que o V do B em relação a A mais o V do C em relação a B. Em relação a A nada, né? V do B em relação a C, né? V do B em relação a C mais o V do C em relação a B é igual. Aí junto, ó. Esse cara aqui com esse cara aqui vai sumir. Que é o VB menos VB. E esse cara aqui com esse cara aqui também vai sumir, ó. VC menos VC. Então isso vai dar o quê? Zero. Que significa que o V do B em relação a C é igual a menos o V do C em relação a B. Opa.
em relação a B. Tá claro? Que é justamente o que a gente tá falando aí, né, o tempo todo, tá? Esses caras são iguais. O de um em relação ao outro e o outro em relação a um dá a mesma coisa. Tá? Ok. Então isso daí é uma pincelada em movimento relativo. Tá? Agora a gente vai dar uma pincelada também em, em princípios da dinâmica. Tranquilo, gente? Perguntas até aqui? Fala para mim. Então olha só. Aqui é a aplicação de leis de Newton, né? Imagina um bloquinho, bloquinho, blocão. Alice e Bob. Deixar aqui um pouquinho separado, mas eles estão em contato, tá? O desenho eu deixei separado porque eu posso querer mexer nesses caras depois e isso vai me facilitar a vida. Vamos supor que aqui é liso, ó. Então aqui, ó. Eu poderia perguntar qual é a força. Então, aqui, ó, dados, isso aqui, ó, dados. F, MA e MB. Determine a força que B exerce em A. Isso tudo é coisa ainda de que vocês já viram no ensino médio, né? Tá, revisãozinha, tá? Eu posso isolar esses corpos, né? Posso, por exemplo, aqui isolar o corpo A, né? Isolar o corpo A. Então, isolando o corpo A, ó. Isolar ele aqui, ó. Aí aqui tem um chão, né? Quais são as forças que agem sobre A? Tem aqui a força F. Força atmosférica, a F, Isso, a e a força F. normal. Isso, força normal. Vamos fazer uma de cada vez aqui. Vamos lá. Tem o F. Eu tenho a normal. Normal. Eu vou passar um bizu para vocês, ó. Passar um bizu. Sabe o que é bizu? Vocês sabem o que é bizu, não, né? Olha o bizu. Em vez de desenhar o bloco assim grandão, toda vez que tiver um problema que você tiver que isolar os corpos, marcar as forças e tal, você esquece que ele é grandão. A gente sempre vai aproximar por partículas mesmo, né? Nesse contexto. Então você desenha o bloco pequenininho. Tá aqui o seu bloco, ó. Entendeu? Aí quais são as forças que agem? Ó, você tem F. Tá aqui o F. O desenho fica muito mais limpo. Aí aqui você tem a normal, ó, normal. Tá aqui, ó. Normal. Mais o quê? Atmosférica, gravitacional. Força gravitacional, né? Força gravitacional tem um apelido, né? Tem um apelido. Força peso. É o peso, né? Então você tem aqui o peso, que é vertical e para baixo, né? É o peso do ar. Vou chamar aqui de P, A. Mais o quê? Qual outra força que age sobre A? Se for partícula já a partícula objeto já em movimento, seria o atrito também. Não, isso aqui é liso, ó. Não tem atrito, Tá. não. Tá? A força da gravidade não, a força atmosférica. É empuxo? Não, você tem aqui, ó. Tá faltando justamente a pergunta, né? Qual é a força que B exerce em A? O B está em contato com A. Aqui está um pouquinho afastado, mas como eu falei, é só por uma questão do desenho. Esses caras estão em contato. Concorda que o A está empurrando o B? Então o B também empurra A para trás, né? Ação-reação. Então aqui tem a força que o B faz sobre A. Seria a mesma força de F. Toda ação tem uma reação igual com sentido oposto. Isso. Mas Mais ou depende do menos, mais corpo, ou né? menos. Se o corpo ele absorver a energia também, ele não repassar toda, não vai ser igual.
Isso daí que você falou agora é justamente justificar o que estamos fazendo aqui, tá? Muito boa a sua colocação. Tem a força que o A exerce em B e a força que o B exerce em A. Então você está me dizendo que a força que o A exerce em B é igual a F. Foi isso? Vamos ver. Vamos lá. Concorda que isso aqui acontece? O A faz uma força em B, rosinha, aí o B faz uma força em A, preta. Certo? Certo. Muito bem. Então aqui, ó, as forças que agem em A, as forças que agem em A, não pode entrar essa rosa. Não entra a rosa. Só a preta, tá? Porque eu estou falando da força em A. Então aqui eu tenho FA, que é a força. FA não. Chamei de B em A. É a força que o B exerce em A. Tá bom? Se você vai botar B, parênteses A, ou A, parênteses B, aí é problema seu. O importante é você entender e usar uma notação que para você faça sentido, né? Que já te indique qual é a força que age em quem. Tá bom? Ok. São apenas essas as forças que agem no corpo A. Se você isolar agora esses avizinhos aqui que me enchem a paciência, que se você isolar agora o B, vamos isolar o B agora. Isolando o B, repara, não tenho nenhuma força aqui, ó. À direita do B não tem nenhuma força agindo, certo? Então esse cara aqui vai pro saco. Pronto, não tem ninguém. Mas ele também tem peso, né? Que agora é o peso do B, peso do B. Essa força aqui, ó, que está à esquerda do B, é esse rosinha, ó. É a força que o A faz em B, não é isso? Então tem aqui a força que o A faz em B. E a normal agora é a normal B. Normal B. Antes era a normal A, né? Agora é a normal B. Isolei os dois corpos, marquei as forças. Então tá aí a nossa primeiro passo da receita para resolver problemas de física 1. Isolar os corpos, marcar as forças. Tá? Segundo passo, aplicar as leis. Vamos lá. Bem, repara que para o corpo A, na direção vertical, não vai ter nenhuma relação que me será útil nesse contexto. A única coisa que eu consigo concluir aqui, ó, o objeto está subindo, está descendo? Não. Ele não está acelerado nem para cima nem para baixo. O movimento não está se processando na direção vertical, né? Então, o seguinte, ó, a força resultante na direção vertical, que eu vou chamar de Y, né? Que é esse Y aí? Tem a ver com o meu sistema, com o meu referencial, né? Eu vou adotar um referencial que seja assim, que seja x para frente. Isso aqui você escolhe. E y para cima, tá? Esse é o meu referencial, que quer dizer que eu tenho aqui o Teobaldo vendo o que está acontecendo, tá? Então ele está chamando todo mundo que aponta nesta direção aqui de positivo, todo mundo que aponta nessa direção aqui de positivo também. É isso, tá? Muito bem. A força resultante aí no eixo y tem que ser igual a zero. Isso vai me dizer o seguinte, que a normal A, não aponta para cima, normal A? Para cima. Então esse cara aqui é positivo, né? Então eu tenho normal A para cima,
mais... Qual é a outra força que aponta na vertical? Que está em direção vertical? O peso do ar, ó. Só que o peso do ar está apontando para baixo, né? Para baixo. Então ele é negativo. Então aqui eu faço, ó, menos o peso do ar. Isso é igual a zero, né? Que é a massa do sistema vezes a aceleração no eixo y, só que a aceleração no eixo y é zero. Esse cara aí dá zero. Portanto, a gente pode concluir, tá, que a normal A, joga o peso do A para o outro lado, é igual ao peso do A, e o peso do A é o MA vezes G, e pronto. Que a gente já sabia, né? Já sabia que isso iria acontecer, né? Mas aí vem a pergunta, tá, normal A e o peso do A formam um par ação-reação? Porque olha só, eles têm aí, ó, mesma direção, que é a direção vertical, ó, né? Mesma direção, ó. Mesma intensidade, olha aqui, ó. A normal A é igual ao peso do ar, né? Que a normal A é igual ao peso do ar. E sentidos opostos, ó. Normal A para cima, peso do ar está para baixo. Então, eu posso dizer que eles formam um par ação-reação, é isso? Eu acho que não. Por quê? Porque ele aí, no caso, está em cima de uma superfície, mas se ele não tivesse, ele desceria, ele cairia. Então a força-peso seria maior do que a normal, ele não ficaria flutuando. O que você quis dizer é que só tem essa normal aqui porque tem a superfície. Mas se não Sim. tivesse a superfície, ele continuaria tendo peso, não é isso? Sim. Se ele continuaria tendo peso, significa que esse peso não está sendo exercido pela superfície. Mesmo sem a superfície, ele tem peso. Tá? Então, ó, esses caras aqui não formam um par ação-reação. Cuidado. Pares ação-reação sempre, ó, são aplicados em corpos distintos. O que isto significa, Adriano? Isto significa que se A faz a força em B, o B faz a força em A. Então, as forças que formam par ação-reação são sempre aplicadas em corpos distintos. Uma é uma força aplicada em B, a outra força é a força aplicada em A. Se você olhar para cá, ó, A normal, A, é uma força que quem aplica em quem? Fala para mim. Essa normal A é uma força que o chão faz no corpo A. Faz sentido? Faz, né? É uma força que o chão faz em A. E a força peso? Então, ó, essa força normal A é uma força que está sendo aplicada em A, tá? Enquanto que o peso é uma força que quem faz em quem? Ou melhor, primeiro, quem sofre a ação da força peso? É o chão? Quem sofre a ação do peso, gente? Mesmo se não tivesse o chão ali, o corpo A continuaria. Não, não é o chão que sofre a ação do peso. O peso é do chão? É o peso é do bloco. É o bloco que está sem. Essa força peso é uma força que o bloco está sentindo, que o bloco A está sentindo, tá? Então é uma força aplicada no bloco também, aplicada em A, certo? É aplicada em A. Então tanto a normal quanto o peso são forças aplicadas em A. Ué, mas então quem é que exerce esta força no A? Quem exerce a força peso em A é o centro da Terra. Você tem aqui, ó,
que é a Terra, e é o centro da Terra que puxa o bloco A para o seu centro. Portanto, o bloco A reage puxando o centro da Terra para si. Então, aqui que está a reação ao peso, ó, menos PA, tá bom? A reação ao peso está no centro da Terra. Então, esses dois caras aqui, esses sim, formam para-ação-reação. Cuidado! A reação ao peso sempre é no centro da Terra, não é na superfície, tá? Mas se o chão exerce uma força normal no bloco, onde está a reação a isso? Então, você tem aqui o bloco, aí você tem aqui o chão, aí o chão exerce uma força normal, tá? Onde é que está a reação? A reação é a força que o chão empurra o bloco. Ou melhor, que o bloco empurra o chão para baixo com uma força que a gente chama de menos normal. Tá? Esses dois caras aqui, sim, formam um par ação-reação. Tudo bem, gente? Ok? Muito bem. A segunda equação aí, ó, que vai ser interessante para a gente, é a que nasce quando a gente analisa o movimento na horizontal, na direção X, né? Nessa direção aqui, ó. Tá? Nessa direção que a gente tem. Vamos lá. Já na direção X, então aqui, ó, bom, a gente tem o seguinte. Somatório das forças, né? Ou força resultante no eixo X é a massa do sistema vezes a aceleração no eixo X, tá? Então, olha só. Qual é a força resultante aí no eixo X? Tem que ver, ó. Eu tenho F positivo, eu tenho FB de A, força que o B exerce em A, negativo. Então, o que vai acontecer aqui é F menos o F que o B exerce em A é igual a massa. Qual é a massa desse cara aí? A massa do ar. Vou chamar de MA. Vezes a aceleração do ar. Aceleração do ar. Tá ok? Então a gente guarda essa expressãozinha aqui. O que é isso? Isto aqui é a segunda lei para o bloco A. Tá bom? Quando alguém fala assim, escreva a segunda lei para o bloco tal. É isso daí, tá? Muito bem. Agora, isolando B, só para a gente aqui não perder assim mais tempo, que nem a gente fez do A, eu posso fazer o seguinte, analogamente, né? Analogamente, ó, se a gente fizer aqui somatório das forças em Y, né? Força resultante no eixo Y igual a zero, pontinho, 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 a gente vai sair de quê? Vai deduzir que a normal B é igual a massa do B vezes G, que nem a gente havia encontrado para o caso A. Todo mundo consegue compreender isso? Porque ó, na vertical aqui, ó, vai continuar normal B para cima, peso do B para baixo, tá? Então a gente já argumentou do porquê que isso vai ficar assim. Já na direção Y, melhor, já na
na direção x, né? A gente tem o quê? Somatório das forças, né? Ou força resultante, tanto faz. Força resultante no eixo x é igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Então, a massa do B vezes a aceleração do B, tá? No eixo x. No eixo x. Mas quais são as forças que agem no B na direção x? Olha para cá. Quais são as forças que agem no B na direção x? Força do A. Isso, é a força que o A exerce em B, né? É a força rosa. Então aqui a gente só tem a força que o A exerce em B e é positivo, ó. Positivo, tá vendo? Positivo, ó. Tá? E isso é igual a massa do B vezes a aceleração do B. Tá? O que é isso aqui? É a segunda lei para o corpo B. Ok. Essa equaçãozinha aqui não nos vai ser útil por enquanto. Aqui a gente poderia discutir aquela coisa do peso, né, da normal e tal, mas também não vai ser útil porque não temos movimento nenhum sendo processado na vertical, tudo na horizontal, tá? Então as únicas equações que vão ser úteis para a gente são essas daqui, ó, que eu vou chamar de 1 e de 2. Só essas duas, tá? Isso aqui está meio bagunçado, né? Eu posso arrumar isso. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui. Não vou arrumar nada agora não, depois eu arrumo para mandar para vocês eventualmente, tá? Ok. Vamos resolver o sistema. Então a gente fez o que? A gente isolou os corpos, tá? Marcamos as forças, aplicamos as leis, e dessa aplicação de leis surgiu um sistema de equações, ó. Então o próximo passo agora é resolver o sistema, tá? Essa receita, ela serve para a solução de qualquer problema de física 1. Resolver o sistema. Que sistema? É aquele sistema, ó. É o sistema formado por esta equaçãozinha aqui e por esta equaçãozinha aqui. Tá claro? Repara, temos agora um problema. Aparentemente, o nosso sistema tem uma incógnita, duas incógnitas, três incógnitas, quatro incógnitas. Mas o nosso sistema tem apenas duas equações. Então ele tem grau de indeterminação 2. Não dá para resolver, né? Porém, se a gente observar os vínculos que existem, a gente consegue deduzir, diminuir essa quantidade de incógnita. Vínculo? Que porcaria é essa de vínculo, Adriano? Olha só. Vamos ver os vínculos aqui, ó. Concorda comigo que se o bloco B move-se para frente uma certa distância x, o bloco A também foi para frente a mesma distância x? Sim, Por quê? porque o A está empurrando o B, então eles andam a mesma distância. Exatamente, eles estão colados, né? E essa mesma distância que eles percorrem acontece ao mesmo tempo. Então Vão ter a eles mesma aceleração. têm a mesma velocidade, portanto a mesma aceleração também, o tempo todo, já que eles partem da mesma posição no mesmo instante com a mesma velocidade, né? Então, ó, das relações de vínculo, que é algo implícito deste sistema que a gente está trabalhando,
A aceleração de B é igualzinha à aceleração do A. Então, eu posso chamar esse cara simplesmente de aceleração do sistema como um todo, tá? Então, eu posso dizer que a aceleração de A é igual à aceleração de B, que é igual à própria aceleração do sistema. Sistema todo, tá ok? Muito bem. Tem algum outro vínculo que possa nos interessar? Bom, relação de vínculo não, vínculo já foi. Mas tem aqui, ó, terceira lei. O que é a terceira lei? Lei da ação e reação, né? Olha só, ação-reação. Olha para esses dois carinhas aqui, ó. Esse e esse. Conhece alguma relação entre os dois? Um é o oposto do outro. Exatamente. Vetorialmente, né? Eles têm, ó, em termos vetoriais, o F do B em A é menos o F do A em B. Não é isso? A gente já tinha até deduzido isso aqui em algum lugar. É isso? E qual a intensidade, em termos de módulo, sem setinha, só o tamanho, a intensidade dessas forças? São exatamente iguais, né? São exatamente iguais. Então, esses caras, gente, em módulo, são iguais. Eu estou aqui, ó, o meu sisteminha, estou trabalhando já com os módulos, ó. Como é que eu sei que aqui são os módulos e não os vetores? Eu sei disso porque aqui eu já coloquei os sinais. E quando eu ponho os sinais, eu estou falando dos módulos já, tá? Tranquilo, gente? Isso quer dizer que, pela terceira lei, a intensidade, né, da força que o A exerce em B é igual à intensidade da força que o B exerce em A. Então, olha só. Você se incomoda se eu pegar esse cara aqui e chamá-lo de A, e pegar esse cara aqui e chamá-lo de A também? Não, né? Porque eles são iguais, certo? Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso pegar, ó, e na hora de somar estas duas equações, tá? Na hora de somar, eu vou somar, ó, membro esquerdo, eu tenho F, eu tenho menos esse cara aqui, mais esse cara aqui. Isso vai dar o quê? Isso vai dar F menos... Claro. Aliás, não vou nem escrever aqui para não perder tempo, né? A gente já sabe que esse cara aqui, ó, a gente já sabe, né, gente, que esse cara aqui vai cancelar com esse cara aqui. Não é isso? Então, olha só. No membro esquerdo vai ficar apenas F. E no direito, eu tenho MA vezes A mais MB vezes A. Correto? Posso colocar, então, o A em evidência. MA mais MB vezes A. Opa! Então, daí, eu deduzo que o A, que é igual à aceleração do sistema, é simplesmente F dividido pela soma das massas. Tá claro? Tranquilo, gente? Então, daí eu tenho a aceleração. De quem é esta aceleração? É do A? Essa é a aceleração do A? Ou é a aceleração do B? Seria total dos dois? Eles andam juntos, né?
Sim. Então a aceleração do A é igual à aceleração do B, que é igual à aceleração do próprio sistema. Neste problema aqui, a aceleração do A é igual à aceleração do B. Neste problema, tá? Ok? Então todo mundo tem a mesma aceleração. Isto significa que eu acabei de encontrar quanto vale a aceleração do B. Olha a pergunta. Determine a força que B exerce em A. Eu tenho aqui, ó, a força. A força que B exerce em A, concorda comigo? Cadê? Cadê o desenho? Aqui, ó. Força que o B exerce em A é o preto ou é o rosa aqui? Preto. É o preto. Só que olha só, encontrar o FBA diretamente, FBA, eu teria que usar esta primeira equação, ó. Aqui, ó, FBA, ele aparece aqui, ó. Que tem um F do outro lado, tem um MA na frente e tal, não sei o quê. Só que eu posso muito bem usar o FAB, já que o FBA é igual ao FAB em módulo. Porque essa segunda equação ela é mais simples, ó. É só pegar o MB e multiplicar pelo A. Eu já tenho A. Se eu multiplicar isso pelo MB, vai sair o FAB. E o FAB é igual ao FBA, só muda o sinal. Só. Não é isso? Então, ó, substituindo, né? Se eu pegar essa equaçãozinha aqui, a 3, tá? Substituindo, depois eu arrumo. Vou deixar bagunçado aqui, mas depois eu arrumo, tá? Substituindo a equação 3 na equação 2, né? Que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem que FAB é igual a MB vezes A, e, portanto, FAB é igual a MB sobre MA mais MB vezes F. Tá? Tá aí. Mas a pergunta foi, quanto vale FBA? Só olha para cá. Portanto, F do B em relação a A é menos o MB, né? Bom, ali está em módulo, né? Se está em módulo, tanto faz o sinal, né? MB do A é igual a MB, MA mais MB vezes F. A mesma coisa, não mudou nada. Tá bom? Se ele perguntasse o vetor, né? Você tem que ter consciência que esse cara aqui, ó, ele aponta nesta direção. Enquanto que este aqui que eu calculei em cima, ó, ele aponta nesta outra, tá? Se ao invés de substituir A nessa equação 2, você substituísse aqui, ó, nessa primeira equação diretamente, você só ia ter um trabalhinho ó, de jogar esse menos lá para frente, mas aí já ia sair o FBA direto. Aí ia ter que fazer o F menos o MA que multiplica isso. Aí arrumar as contas aí e ia chegar em qual conclusão? Iria chegar nessa mesma conclusão, tá? Só ia ter um pouquinho mais de trabalho. Ok, pessoal. Então, já deu a nossa hora, 17 horas, tá? Não vou prender vocês mais não. Muitos já até perderam a aula, né? Que a gente atrasou um pouquinho. Semana que vem a gente vai voltar no capítulo 3, na metade do capítulo 3, né? Isso daqui é capítulo 4, tá? Na terça-feira a gente volta na metade do capítulo 3 para dar uma pincelada em movimentos de projéteis, tá? Que eu acho que é um pouco mais complicado de vocês compreenderem lá com a leitura. O que não quer dizer que os únicos pontos trabalhados são esses, tá? Tudo que tá lá no roteiro
tem lá no nosso caminho das pedras, é para ser estudado, é para seguir aquilo, tá? A gente vai dando umas pinceladas em alguns pontos que são assim mais cruciais. Ok? Então, na próxima semana a gente vê lançamento de projéteis. E tira a dúvida, né, de vocês, é claro. Tranquilo, gente? Perguntas, histórias tristes? Tranquilo. Beleza, desculpa aí o atraso, a confusão aí no início, com a parte técnica aqui. Acabou que deu certo, eu acho. Valeu, pessoal. Então, até semana que vem, lá no Instituto, hein? Presencial.